Eu não disse que era um rápido intervalo comercial? O Panorama de Negócios conversa hoje com Marcos Herbert, diretor da Fórmula e Companhia Farmácia de Manipulação. E no bloco anterior, eu havia falado sobre a formação do Marcos. E ele vai falar agora sobre isso. Ô Marcos, a sua formação qual é e como surgiu a ideia, pela sua formação, de criar uma farmácia de manipulação? Eu sou engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil de formação, exerci engenharia até 1996, na área de construção de estradas de rodagem, construção e manutenção de estradas de rodagem. Eu sempre quis ter uma empresa, quis administrar uma empresa, quis colocar alguns conceitos que eu aprendi vendo alguns livros, me encantei pela possibilidade de fazer, e quando surgiu a possibilidade, achei que a manipulação tinha algumas características muito interessantes, e aí eu resolvi e consegui, em 1989, abrir a Fórmula de Companhia. E seria importante, Marcos, que você então falasse da manipulação, a importância da manipulação. A manipulação é um tipo de medicação, vamos dizer assim, personalizado. A grande vantagem, a grande característica e vantagem eu atribuo é essa. Primeiro, a manipulação, ela aproxima muito o profissional farmacêutico do seu cliente. Então, o cliente da farmácia, ele tem contato direto com o farmacêutico. Se ele tiver qualquer dúvida de como tomar, se ele tiver precisar de uma orientação, qualquer dúvida que ele tiver, ele pode tirar. Pessoalmente, no caso da Fórmula de Companhia, ou pessoalmente, ou até pela nossa central de atendimento telefônico, pelo 0800, que, aliás, primeira farmácia no Brasil, primeira farmácia de manipulação do Brasil a ter 0800 foi a Fórmula de Companhia. E pode pedir para falar com um dos nossos farmacêuticos. Nós temos, eu era engenheiro civil, sou engenheiro civil, não exerço mais, mas já desde 1989 uma farmacêutica me ajudou a montar a farmácia. Hoje ela é nossa diretora técnica, está desde o começo aqui, ela coordena essa equipe de profissionais farmacêuticos que está inteiramente à disposição dos nossos clientes para tirar qualquer dúvida. Só faltou você falar o número do 0800. 0800 11 17 47. 0800 11 17 47. A Fórmula de Companhia, então, ela faz as medicações magistrais, as fórmulas personalizadas. As grandes vantagens que eu vejo. Às vezes você vai no médico, ele te prescreve um antibiótico e sobra a caixa, ele prescreve 12 e só vende 2 embalagens de 10. Se for uma medicação manipulada, nós vamos fazer exatamente as 12 cápsulas, não vai sobrar nada. Isso é bom em termos até ecológicos, porque você não vai ter aquela medicação sobrando em casa, e você vai ter exatamente o que precisa. É bom em termos financeiros para o cliente, isso sai mais barato, porque é exatamente a quantidade certa que o cliente precisa para fazer o seu tratamento. Não vai ter que pagar e não usar por algum número de cápsulas. Essa é uma vantagem que eu vejo, a personalização. Outra vantagem, às vezes o médico passa para você 3 medicações, são 3 comprimidos. Aí você vai tomar e confunde, não sabe se tem que tomar um, se você tomou um. Outro dia eu fui abrir lá uma medicação, caiu. Se eu tivesse outra medicação junto, será que eu já tomei essa ou não? Aquela dúvida. Você pode pedir para o seu médico fazer uma associação, fazer uma união de todas essas medicações numa cápsula só. Peça para o médico, ele tem que ver se isso pode ser feito, se ele concorda, se ele está de acordo. O farmacêutico também vai ser consultado pelo médico para ver se isso é viável tecnicamente de fazer. Na maioria dos casos, é viável de fazer. Isso daí também vai, em vez de você ter 3 embalagens, em vez de você ter 3 bulas, você vai ter tudo em uma só. Isso vai ser bom em termos ecológicos de novo, e isso vai ser muito bom para o bolso da pessoa que está fazendo o tratamento, que vai ter menos problema de
de ingestão de medicação e que vai ter que gastar apenas aquilo que está consumindo e não 3 embalagens. Uma outra coisa que é muito boa, nós temos sempre, e isso é obrigado por lei, nós temos sempre um arquivo, né, de todas as formulações que são feitas aqui. Então o profissional farmacêutico, ele faz uma avaliação antes de passar para fazer. Então ele às vezes descobre nessa avaliação que o médico, que a pessoa, o nosso cliente foi ao médico que prescreveu alguma coisa. Vamos dar um exemplo, prescreveu um diurético. Chega no outro médico também prescreveu um diurético, ele ao ver as 2 fórmulas com diurético, ele fala, opa, eu não posso fazer, o paciente não pode ingerir 2 vezes o diurético. E aí ele articula com os médicos como é que vai fazer para consertar essa questão de só ter um diurético em uma ou em outra fórmula. Ou seja, é uma medicação que você tem um atendimento personalizado, não só na dosagem, na forma farmacêutica. Vamos admitir, você precisa tomar uma medicação e você não consegue engolir cápsula. Isso é muito frequente. Isso acontece demais. Acontece bastante. Então você pede para o profissional farmacêutico e ele vai estudar se aquilo pode ser feito em outra forma farmacêutica. Por exemplo, xarope. Sendo possível, em vez de você ter que engolir uma cápsula, você vai tomar um xarope. E eu acho que todas essas são vantagens, mas a principal, você ter o acompanhamento de um profissional farmacêutico, que você vai poder pedir para ele orientação, como toma, se toma o estômago vazio, o estômago cheio, e a avaliação, se tiver 2 vezes ou não, tomar uma dosagem maior do que precisa. Um médico não conversa com o outro. Às vezes a gente vai ao médico, a gente não sabe o que o outro prescreveu, se é diurético ou não. A gente vê o nome da... Quer dizer, isso não é erro de ninguém, isso acontece. E aí o farmacêutico tem essa possibilidade, na farmácia de manipulação, de evitar que a gente tome uma dosagem superior ao recomendado. Bom, nós estamos concluindo, né, mais uma edição do Panorama de Negócios. E você hoje conheceu, né, um pouco mais como é que funciona uma farmácia de manipulação. A grande vantagem é justamente essa. Apesar de ser uma lei federal, né, que determina que as farmácias e drogarias de todo o país vendam os remédios de forma fracionada, infelizmente não é isso que a gente vê, né, em várias farmácias e drogarias espalhadas por todo o país. Então é uma oportunidade também, né, você que está nos acompanhando, de entender como é que funciona. Quer dizer, você tem um atendimento personalizado naquele medicamento que você está fazendo uso. Então, conheça uma farmácia de manipulação, venha, você vai ter a oportunidade de comprovar, né, isso que nós estamos falando aqui. Gostaria de agradecer ao Marcos Herbert, ao Vargas Filho, né, pela participação nessa edição do programa Panorama de Negócios. Até uma próxima edição.